Olá meus caros amigos, estou de volta aqui com mais um vídeo. Esse é um vídeo técnico um pouco mais longo. Infelizmente eu não tenho tido de fazer esses vídeos mais longos porque eu tenho tido bastante trabalho. E fora do meu trabalho ainda tem uma outra questão, que eu estou escrevendo um livro. Tem nada a ver com mecânica, mas é um livro bastante profundo. Quem sabe alguns de vocês tenham interesse no futuro aí de ler esse livro. Vai ser bastante interessante, mas vamos lá, vamos ao nosso vídeo. O vídeo pelo qual eu trago hoje para vocês é um vídeo técnico que trata de uma questão que tem acontecido em todos os motores, chamado FB20 e o FA20, que equipa as Forester XT e os outros aspirados, que são as Forester que mudam exatamente no ano 2010-11, XV 2012 em diante. Então, esses motores são tocados com corrente e essa questão que tem acontecido é uma contaminação de óleo na água. Por que isso acontece? Eu não sei lhe precisar o porquê, mas vou trazer para vocês a resolução desse problema, como é que vai ser resolvido. Então, o que acontece assim? Existem embaixo do motor um chamado pré-cárter, que é um cárter que vai acima do cárter pequenininho que tem lá embaixo, que é para aumentar o tamanho do volume de óleo dentro do cárter. Então tem esse pré-cárter maior de alumínio. Então ali são 3 anéis de vedação de água. Como você tem uma pressão de óleo, principalmente na marcha lenta, que deve dar em torno de 6 a 7 bar de pressão, e o sistema de arrefecimento sempre vai manter entre 0,9 e 1,1, então você tem uma entrada muito maior de pressão de óleo na água. Ou seja, como os anéis estão retraídos, eles vão encolher com o passar do tempo. Isso tem acontecido a partir de uns 110, 120 mil, não são em todos os carros. Como eu falei, não sei dizer se é uma contaminação pelo óleo, talvez a qualidade do óleo, ou por falta de aditivo, ou aditivo que só tem o nome de aditivo, mas não tem etileno glicol lá, que proteja esses anéis de vedação. Então, tem acontecido isso com uma certa frequência. Não tem tido nenhum caso que seja um cliente meu que tenha atendido, que tenha trocado óleo, aditivo, mas assim, normalmente os casos que têm acontecido são clientes que muitas vezes trocam óleo em posto ou trocam em outra oficina e depois vêm para eu tentar resolver esse problema. Então eu quero dizer para vocês que não é um problema de cabeçote. Esqueça o problema de cabeçote. O problema de entrada de óleo na água com esses motores com corrente são só a versão 2.0, 3.0. Até o momento eu nunca tive nenhum problema, certo? Embora seja com corrente 3.0, 3.6, não tem tido problema nenhum de entrada de óleo na água. Mas a versão 2.0 tem acontecido com uma certa frequência. Então, como é que é essa resolução? Tem que tirar fora o motor, tirar a frente onde vai as correntes, não precisa tirar as correntes, certo? Tira fora aquela frente ali, deixa do jeito que está montado as correntes ali, vira o motor, né, no suporte para o motor, de ponta cabeça, e aí você vai ter acesso ao cárter e o pré-cárter que fica embaixo do cárter. Tira os parafusos, tira toda aquela tampa ali, e aí você vai ter acesso a esses anéis de vedação. Então, o que acontece? Eu sei que muitos profissionais, às vezes por desconhecimento, ele vai mexer nos cabeçotes, ele vai falar para o cliente que o problema está no cabeçote, e no entanto não é cabeçote. Eu levei alguns anos até que eu descobri isso, que não era cabeçote, que era no pré-cárter, certo? Então, a partir do momento que eu tive a quase certeza, eu falei para um cliente, vamos tentar fazer isso, ao invés de fazer todo o trabalho, tirando o pré-cárter, os cabeçotes. Ele falou, não, vamos fazer isso. Fiz o teste, deu certo, então a partir daquele momento, eu nunca mais tirei cabeçote para resolver problema de entrada de óleo, certo? Então, se você não tem um profissional que possa lhe atender, você está longe da nossa oficina, está gaguejado, ou então, se está muito longe, use esse vídeo que vai ser um vídeo longo agora para que você possa ter esse respaldo técnico, passe para o seu mecânico. Se ele tiver humildade, ele vai fazer sem problema e vai ver o vídeo, vai ver todo o passo a passo de como fazer esse processo e aí vai resolver o problema para você, beleza? Sem mais delongas, então, vamos ao vídeo e aí vocês vão entender como é que funciona esse procedimento aí, beleza? Então vamos lá então? Vem comigo. E aí galera, então essa aqui é a Forester 1415 que eu mencionei. E eu vou mostrar para vocês aqui que eu já fiz a lavagem do motor para poder fazer a desmontagem desse motor, porque como a gente fazer uma desmontagem com mais qualidade, lá você primeiramente, primeira etapa, né, lavar bem o motor, depois fazer a lavagem interna do motor. Como é que seria isso? Vou usar um produto que a gente usa aqui para lavagem do motor, que é o chamado Intercap, vou mostrar para vocês aqui.
um produto roxinho, não sei se vai conseguir ver, é isso aí. Então esse produto a gente coloca dentro do sistema de aquecimento aqui, coloca uns 500 ml aqui dentro desse produto e completa com água até ele completar até em cima. Completando aí com água, deixa ele funcionar com a mangueira inferior do radiador tem que estar solta, ou seja, sem abraçadeira, para que no momento que ele aqueça a uma certa temperatura, você pode até adiantar esse processo, acelerando um pouco mais o motor lá, até que de repente ele vai explodir a mangueira, ou seja, vai soltar do radiador e vai cair embaixo, e aí consequentemente você vai ter que esperar cair tudo aquilo, fecha novamente, coloca mais 500 ml do produto aí dentro, completa com água e faz isso 3 vezes. Após esse período, você vai fazer somente com água, para que fique 3 vezes. Isso vai dar mais ou menos 1h30, 2 horas de lavagem aqui, o motor funcionando. Desliga, quando ele estourou lá, só que tem um detalhe. Quando ele está somente com água lá dentro, ele vai ser mais difícil dele soltar a mangueira do radiador. Então, funcione lá um certo tempo, vocês perceberam que está ok, tira, pega uma alavanca, alguma coisa que não vai machucar nada ao redor do motor, e aí você vai soltar essa mangueira, porque com o intercap lá dentro, ele fica mais fácil de deslizar. Sem intercap, isso não vai acontecer, então você vai ter que forçar um pouco, depois de um certo minuto, essa remoção da mangueira de baixo, para que ele solte aquela água com sujeira, gordura. Após você fazendo 3 vezes com o intercap e água, depois você fazer mais 3 vezes somente com água, para deixar totalmente livre, está feita a limpeza, e aí você passa para o próximo passo, que vai ser a desmontagem do motor. Beleza? Então vamos ver essa próxima etapa, depois que ele solta a primeira vez com água, beleza? Com água mais o intercap lá dentro. Então você vai ter que baixar o escapamento, tira os 6 parafusos que fixa o escapamento para poder tirar a válvula termostática, tira ela, remonta de volta ali sem a válvula, mas para você baixar, para não ter perigo de estourar essa sonda lambda, essa primeira aqui tem que ser removida fora, a outra é mais longa, não vai ter problema. Então ele fica embaixo ali, você tira os 6 parafusos, aí dá para você acessar a válvula termostática. Tirando ela, tira toda a água, tira a válvula, coloca um anel de vedação ali para poder vedar de novo, remonta de volta, remonta o escapamento, coloca o intercap lá dentro do radiador com água completa, deixa essa mangueira aqui sem abraçadeira para que ela possa saltar fora depois de um certo tempo de aquecimento, e aí depois remonta de volta, coloca o produto novamente ali, né, o intercap, coloca com água, faz isso 3 vezes e depois mais 3 vezes só com água, e aí o sistema todo tá limpo aí, beleza? Então tá aqui, galera, primeira etapa, saltou a mangueira inferior do radiador, olha lá, solta lá embaixo, não sei se você consegue ver aqui, ó, solta, ó. E aí a água saiu toda. Pra vocês terem uma ideia, a tampa do radiador, em processo de contaminação pelo óleo, ela fica toda deformada. Até para entrar aqui, para fechar, ele vai ter que ser colocado uma nova. Ela tem uma dificuldade de entrar aqui. Então, pense nesse cuidado que tem que ter, ok? Agora eu vou colocar novamente aqui o intercap, colocar água e funcionar de novo. Então, fazendo isso as 3 vezes aí, vai sair essa água suja aqui. Após concluído isso, tira-se o radiador, manda fazer uma limpeza no radiador, no variteamento, porque sempre fica gordura de óleo dentro. A pessoa que for fazer para você tem que ser uma pessoa que sabe fazer isso. Nesse caso aqui o radiador, a parte superior já é de metal, então ele vai ter que abrir a parte de baixo, que provavelmente seja original ainda. Aí vai fechar e depois de feita a limpeza, entrega pra gente. Aí vocês vão tirar o motor e fazer essa parte de troca dos vedadores lá do pré-cart, beleza? Vamos continuar então. Então tá aí, meus amigos, depois de 2h30 quase, a água sai limpinha, feita a limpeza. Agora é só tirar o radiador, mandar para fazer o variteamento lá para deixar tudo limpo, tirar o resíduo de óleo que ainda tem dentro. O motor já tá tudo certo. Agora amanhã a gente faz a desmontagem, tira tudo, a parte do pré-cart, essa parte da frente ali, e aí tá pronto para começar a remontar depois de volta, beleza? Grande abraço aí, então, vamos pro próximo aí.
Então é isso aí, meus amigos, estou de volta aqui, o motor já devidamente desmontado, foi feita toda a lavagem. Aqui tem acesso às duas correntes que vai no sistema de ignição. Tem os locais aqui de vedação que vai nessas tampas frontais, aqui tem vários, tem 3 na verdade, retentorzinho, anel de vedação, e o da bomba de óleo que vai na outra parte que vai fixado aqui em cima. Então aqui vocês têm os 3 anéis de vedação, vou pegar aqui para mostrar para vocês esses anéis, são todos originais Subaru, então esse é o de óleo, aí você tem 3 anéis de vedação que veda na tampa grande, que eu já vou mostrar. E aqui os 3 anéis que são os causadores do problema original Subaru, que são os causadores da entrada de óleo na água, certo? Então isso aqui estão os 7 anéis de vedação que vai ser colocado nesse motor, e eu vou mostrar para vocês agora depois mais de perto onde vai esses anéis, mas vou mostrar os velhos aqui, que ele vai fixado em cima dessa parte do bloco do motor, melhor dizendo, embaixo aqui. Ele vai encaixadinho aqui em cima e a gente vai substituir por esses aqui. Então eu vou mostrar de perto aqui a filmagem para que vocês possam ver a diferença de um para outro. Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês que a tampa frontal do motor já está devidamente lavada. Então foi feita uma lavagem com gasolina, depois intercap, lavado com água com pressão, para deixar do jeito que vocês estão vendo aqui, certo? Vou mostrar para vocês também essa tampa aqui de cima, que na verdade ela vai fixar dessa forma aqui. Ela que fecha isso que a gente chama de pré-cárter do motor. Então os anéisinhos de vedação vai embaixo desse pré-cárter, né? E você tem acesso, vai correr um pouco de água aqui. Então esses dutos aqui é acesso de água, então é aqui que vai vedando esses anéis de vedação, ao qual ele se retrai aqui no bloco do motor e acaba entrando óleo, que tem toda essa parte aqui é óleo do motor, entra nesses dutos de água e aí vem a contaminar o sistema de arrefecimento. Também está devidamente limpo, eu já vou remontar ela aqui e depois na sequência vocês vão ver montado no carro todo esse motor fechado aí. Beleza? Então vou mostrar um vídeo um pouco mais de perto para que vocês possam entender como é que ele vai encaixadinho ali. E depois vou mostrar o motor já devidamente montado no carro. Montado e depois no carro, beleza? Então, vamos ao próximo passo aí para que vocês consigam entender como é que funciona essa colocação aqui dos anéis de vedação e por que a gente trocou isso aí, beleza? Vamos para a próxima então. Então vamos lá, galera. Estamos montando aqui para que vocês possam ver. Aqui o anelzinho velho e fica rente aqui ao bloco do motor. Aqui já está um anel novo, vai ficar mais saliente. Aqui também já tem um anel novo. Então, vou colocar o terceiro anel novo. Então aqui é o seguinte, essa canaleta aqui tem que ser bem limpada. Aqui eu já fiz uma limpeza aqui para ficar bem, a fixação depois vai ficar bem coladinho aqui. Eu normalmente coloco tipo aquela colinha tigre que vai para tubulação cano de PVC, só para não interferir aqui, para evitar que de repente na hora que você esteja mexendo aqui salte fora esse anel de vedação e você não vai ver na hora que você vai tirar ele, né? Então eu coloco aqui para evitar que ele saia fora. Então tá tudo limpinho, feita essa limpeza, coloca a cola em toda essa extensão aqui. Sempre tem que ter um cuidado para limpar bem esses dutos aqui na hora que você desmonta, porque fica cheio de óleo. Então se você for virar o motor, vai cair tudo, vai ficar a milheira toda. Então eu tiro sempre uma seringa grande que eu tenho ali e aí você consegue deixar tudo limpo. Se você precisar virar ele, já tá, não tem mais óleo para incomodar. Feito isso, logicamente a gente vem com a tampa depois de colocar a cola, né? Mas antes disso queria mostrar para vocês que aqui tem que fazer uma limpeza nessa superfície aqui. Já lixei ela aqui, então o que aparece aqui não nada que vai limpar mais do que isso, mas é a água que faz virar essa uma espécie de uma oxidaçãozinha no alumínio, mas está devidamente limpo porque ele vai encostar lá naquela parte da borracha lá do anel de vedação. Então isso aqui tudo limpo, superfície tudo limpa já. Foi feita uma lavagem também aqui com intercap, os dois lados, então tirar da cola, tudo mais aqui. Então aqui vai ficar o cárterzinho e aí você vai colocar no lugar. Colocou a cola,
fecha ele aqui, monta, certo? Faz o aperto como tem que ser ali, que é 25 newtons, esses parafusos maiores aqui. Tá feito, certo? Daí já começa a remontar. Então, na sequência eu termino de montar isso aqui e depois eu mostro para vocês o motor montado e então mostro ele lá no carro, lá, beleza? Vamos pro próximo passo então. Então está aí, galera. O motor está prontinho para ir pro lugar. Tem os acessórios para colocar em cima, isso a gente coloca depois. Então tá todo remontado. Aqui estão todos os anéis de vedação que foram substituídos nele. 7 anéis no total. E depois eu mostro para vocês ele colocado no lugar e funcionandinho. Beleza? Então vamos pro próximo passo aí. Olá, meus caros amigos, então estou de volta aqui para a conclusão dessa montagem do motor. Então pode ver que já está devidamente instalado, foi todo testado já, verificado se a temperatura está ligando dentro do período correto. É mais ou menos entre 18 e 20 segundos que fica os eletroventiladores ligados. Então foram trocados aqui algumas mangueiras, como a superior e a inferior do radiador, 2 mangueiras do trocador de calor, 2 mangueiras que vai na parte de baixo ali, na entrada e saída de bomba d'água, né, para o cabeçote. Os anéis de vedação ali, que são os principais, né, que geram esse tipo de problema, né, que é lá do pré-carta. 4 anéis de vedação que vai frontal aqui, nessa parte onde vai a tampa das correntes de comando. E, logicamente, você pode ver que o motor foi totalmente lavado, né, para ficar um bom trabalho. Após tirar o motor fora, fica alguma sujeira por baixo, então para você permitir que fique um excelente trabalho, então você lava por baixo também. Se porventura seu cliente levar em outra oficina para fazer qualquer outro trabalho, ele vai verificar que realmente foi executado um bom trabalho. Então sempre entregue o seu melhor. Foi tirado o radiador para fazer esse variamento, né? Então foi tirado a parte inferior do radiador, porque a superior já foi feita uma caixa metálica, então a inferior ainda é original, então foi possível remover, tirar toda a gordura, reinstalado aí, colocado com aditivo novo. Então hoje ele está pronto para ir embora. Após 4 dias de trabalho árduo, está executado o trabalho e ficou um excelente trabalho. Então, se por acaso alguém tiver algum problema como esse, que tiver uma mangueira estufada, já sabe que vai ter que fazer esse trabalho. Se quiser trazer para a gente, seja de onde você estiver, fique à vontade que a gente vai atendê-lo prontamente. Se porventura não tiver, fique atento. Sempre dê uma verificada, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, aí, para ver se porventura você pegar no início e tiver só um pouquinho de gordura aqui na tampa do radiador ou lá dentro do reservatório, você ainda pode salvar algumas mangueiras e não precisa gastar tanto. Teve casos aí de um XV que eu troquei em 2016, foram trocadas todas as mangueiras, dilatou tudo, porque chegou a explodir a mangueira superior do radiador, porque provavelmente já devia estar há mais de mês andando com o carro e não fazia a menor ideia, então gerou esse tipo de problema. Então fica aí minha dica, e precisando de alguma coisa, procure-nos aqui na Show Car Importados, que iremos prontamente atender. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Isso aí, meus amigos, então vocês viram, o vídeo traz bastante claro todos os detalhes, como é que tem que ser feito, o que não pode ser feito, né? Mas uma das coisas que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, se vocês ficarem observando um pouco o seu carro, seja lá uma vez por mês, a cada 2 meses, dá uma olhada no sistema de arrefecimento, que não existe uma tendência de baixar água no sistema de arrefecimento, a menos que tenha uma mangueira furada, alguma outra coisa que esteja sumindo essa água do radiador, porque ele por si só não vai sumir água. Mas nessa questão agora que você sabe que existe essa possibilidade, né, de entrar óleo na água, então dê uma verificada. Verifique se a mangueira está estufada, né, se tem uma certa oleosidade em cima da mangueira superior do radiador, porque as demais ficam um pouco mais difícil para você averiguar. Mas principalmente no reservatório de água ali, aquele branquinho que fica do lado do radiador, é bem fácil você ver qualquer tipo de gordura ali. Às vezes a contaminação está tão grande que ele chega a lotar aquilo lá de óleo, sabe? Então, fique atento nesse detalhe, né? E qualquer problema que houver, procure um profissional que você acha que tem competência para fazer isso, né? Se você é um profissional da área de mecânica, já sabe o que fazer, né? Oriente seu cliente. E se por acaso você não tiver nenhuma oficina, né, traga pra gente aqui, seja guinchado, mesmo que andando. Se estiver aqui dentro da cidade de Curitiba, tranquilo, pode vir rodando aí.
Mas o fato é que é o seguinte, a partir de mais ou menos 30 dias, ele vai ficar tão fragilizado as mangueiras que vai explodir essa mangueira. E aí muitas vezes vai ter que trazer guinchado mesmo, certo? Então tenha esse cuidado para evitar que você tenha um problema mais sério ali e de repente venha a trazer um problema para a parte interna do bloco do motor, certo? Pistões, anéis ali, de repente engripar o cilindro, né? Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Fico no aguardo de vocês. Deixe o seu parecer aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e será sempre bem-vindo aí na nossa oficina. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!